Criando bons diálogos, então, princípio 3, né? Bons diálogos são, em geral, enxutos. Ninguém fala normalmente mais do que 2 ou 3 linhas. Então, Flávia, mas o Dom Quixote tem páginas inteiras de diálogo entre o Dom Quixote e o Sancho Panza. Mentira que é o Dom Quixote só que fala, chama Sancho Panza, coitado. Fica lá só tendo os ouvidos alugados. Mas, de fato, faz todo sentido, né, essa reivindicação. Porque até o século XIX, né, era muito comum, de romance século XVII, XVIII e XIX, era muito comum esses diálogos serem mais extensos, né? Então, a gente vai encontrar aí na literatura russa, na literatura alemã, né, alguns dos meus livros favoritos, né, Dom Quixote e a Montanha Mágica, estão, assim, recheados de diálogos enormes. Às vezes, são páginas e mais páginas de diálogos. Ali entre o Sancho Panza e o Dom Quixote, né? Sendo que as falas do Sancho são pequenininhas e as do Dom Quixote enorme. E o Dom Quixote super empolado pra falar. Super empolado pra falar, né? Aquele fidalgo que se achava muito. Então, a gente citou ele como exemplo na nossa aula de ontem. Só que a tendência da literatura a partir do século XX, no que diz respeito ao diálogo, não só no que diz respeito ao diálogo, né? Mas como esse é o nosso tema hoje, eu vou me restringir a falar dele aqui. A tônica da literatura a partir do século XX, no que diz respeito ao diálogo, é a agilidade, né? Então as falas costumam ser curtas e não tomar mais aí do que 3 linhas, dando um ritmo aí, tentando imprimir um ritmo semelhante ao do nosso cotidiano, à da nossa experiência de vida, né? Principalmente a experiência urbana, que é muito acelerada. Então a bola vai de um lado para o outro, como se fosse um ping-pong mesmo, né? Um tênis de mesa, um jogo de tênis, numa troca ali entre os personagens, tá? E aí entra de novo, inclusive, a questão da cadência que a gente falou no primeiro slide, né? O fluir, né? O diálogo flui. Se hoje você pega um diálogo que é muito extenso, com falas muito extensas, vai dando aquela sensação de que o texto tá monótono, né?